Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Pessoal, nós estamos no livro aqui, Fundamentos da Teologia Bíblica, e nós vamos falar sobre as narrativas do Novo Testamento, e hoje nós vamos falar especificamente do Evangelho de João, beleza? Tem umas informações interessantes sobre esse Evangelho, pessoal. Vamos lá. O Evangelho de João é o quarto Evangelho do Novo Testamento. Apesar de, nos dias de hoje, ele ser muito usado para disciplinar novos crentes, originalmente ele não parece ter sido esse propósito. Isso aqui é interessante. Essa informação é interessante. Tem que tomar muito cuidado ao pegar o Evangelho de João para poder disciplinar as pessoas. Tem que tomar cuidado. E aí, aqui vai trazer o motivo. O Evangelho de João foi produzido no momento de dificuldade da comunidade com falsos ensinos sobre Jesus. Então estava tendo muitos falsos ensinos sobre Jesus, e aí o escritor teve a ideia de escrever para a comunidade, para alertar a comunidade naquele período. Mas vamos ver aqui quais as informações. Sua intenção, então, foi ensinar sobre a verdadeira identidade de Jesus como Salvador do mundo. O Evangelho foi escrito para uma comunidade formada por vários tipos de pessoas, vários tipos de santos. Santos representam as pessoas que faziam parte da comunidade. Não quer dizer que é uma pessoa santa, uma pessoa sagrada, que não peca nem nada. Santos era um desígnio para as pessoas que faziam parte da comunidade. Por sua leitura, podemos encontrar vestígios na igreja que o recebeu de pessoas de diversas origens, judaica, gentílica, samaritano, ex-discípulo de João Batista. Esse evangelho gasta a maior parte de seus discípulos para demonstrar a natureza divina de Jesus e sua relação com o Eterno. Sua preocupação com a doutrina do Messias é enorme, denunciando assim que esse era o principal problema que existia em sua igreja. Então, aqui, pessoal, dá para a gente ter ideia, mais ou menos, para quem estuda a história da igreja, sobre o problema que ele estava passando. Provavelmente, o problema era a questão da divindade de Jesus, o gnosticismo, o neoplatonismo. Tinha vários problemas ali no primeiro século, e aí eles estavam começando a contaminar as pessoas ali. E aí o autor teve a ideia de escrever para poder combater essas heresias que estavam ali naquele período. No livro, o autor faz questão de afirmar que Jesus já existia com o Eterno, desde a eternidade, e veio ao mundo para salvá-los dos seus pecados. Apenas uma minoria, entretanto, o recebeu. Para estes, ele oferece gratuitamente a vida eterna com o Eterno. No Evangelho de João, Jesus aproveita todas as ocasiões para anunciar sua missão. O resultado, entretanto, foi de poucas convenções. Uma parte do seu público, os religiosos da época, reagiu negativamente. Jesus foi acusado de ter demônio, de ter vindo do lugar errado,
de ser samaritano, de não ter origem divina, de ser pecador, mas uma minoria, ao ouvi-lo como o cego de nascença, reconheceu como profeta e filho do Eterno. As ações de Jesus foram respostas a essas reações. Interessante. Aos religiosos, ele trouxe o juízo. Para o religioso, ele trouxe o juízo, reclamando-os escravos do pecado e filhos do diabo. Para os outros, o perdão e a cura. Os homens e as mulheres que se achavam miseráveis saíam de sua presença designados, enquanto os que se achavam santos, bons e puros, demais, terminaram humilhados. O Evangelho de João apresenta Jesus ouvindo e atentando os desesperados, que reconheciam não ter mais saída, que se achegavam a ele quebrantados e humilhados, a favor do Eterno e dando ao que se aproxima quebrantados, convictos de pecador, com plena consciência de que fora dele não há esperança de salvação. Então, terminamos aqui sobre o Evangelho de João e traz umas informações interessantes. Então, isso aqui, pessoal, é algo muito interessante. Tem como você, quando estiver lendo, você entender que ali estava tendo um problema, né? Naquele período estava tendo um problema. E aí, muitas vezes o autor ele falava, não, Jesus ele já existia antes, né? E você vê que por causa de algumas coisas que estavam escritas nos evangelhos, foi criado posteriormente doutrinas, principalmente o Evangelho de João, né, de que Jesus é Deus, né? E aí já vem outras questões que foi desenvolvida na igreja histórica, né? Depois que foi institucionalizada pelo imperador, que Maria foi mais lá na frente, que Maria é a mãe de Deus, porque tiveram que colocar Jesus como um ser divino, né? igual ao Pai. Aí você vê que criaram muitas dificuldades e muitos problemas. Por quê? Porque por causa disso aqui, ó. Porque a carta foi escrita para poder, não foi carta escrita para doutrinar, para ensinar as pessoas. Foi para poder resolver aqueles problemas que estava tendo, aquelas dúvidas na comunidade ali. E por causa disso criou outros problemas que outras pessoas ali mais na frente tiveram um entendimento diferente, né, sobre o assunto. Beleza, pessoal? Então tá aí. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, e aí depois nós vamos falar sobre os Atos dos Apóstolos, e aí vamos dar continuidade aí sobre a teologia, os fundamentos da teologia bíblica. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.